Bem, pessoal, agora vamos ver as duas outras orações coordenadas sindéticas. A oração coordenada sindética conclusiva. A palavra ela está dizendo, ela vai concluir uma ideia. As conjunções mais importantes dessa oração são pois, logo e portanto. Então, se você diz assim, penso, oração principal. Logo, existo. Esse logo é a conjunção conclusiva. Existo é a oração coordenada sindética conclusiva. Andou devagar, logo, ou se você quiser substituir por portanto, pois chegou atrasado, também vai dar a ideia de conclusão. Então, andou devagar, logo, ou pois, ou portanto, conjunção, aí no caso, conclusiva. Chegou atrasado, oração coordenada sindética conclusiva. Então, a conclusiva, ela sempre dará a ideia de concluir alguma ideia. Então, a segunda oração estará concluindo a primeira oração. Por isso que são orações coordenadas. São diferentes das orações subordinadas, que uma depende da outra. Então, a oração coordenada sindética, uma não vai depender da outra. Então, elas são aí independentes, tá? E a última conjunção é o que a gente chama de explicativa. Vai explicar alguma coisa. Se você diz assim, fale baixo, pois o bebê dormiu, você tem aí essa conjunção, pois. A explicativa, você tem pois, porque, são conjunções que dão ideia de explicar alguma coisa. Então, fale baixo é a oração principal. Pois é a conjunção coordenada sindética explicativa. O bebê dormiu. Mas aí você pode dizer assim, não há diferença entre a conclusiva e a explicativa? Sim, há diferença. Uma conclui e a outra explica. Mas eu não posso confundir se você usa o pois, sendo a mesma conjunção, tanto para a conclusiva como para a explicativa? Sim. Então, olha só. Observe esse exemplo. Choveu durante a noite porque uma massa de ar frio se deslocou para cá. Então, o porquê também serve de conjunção conclusiva. Então, você diz assim, choveu durante a noite. Então, você tem a oração principal, tá? Ok? Aí você usa o porquê, que é uma conjunção conclusiva. Porque uma massa de ar frio se deslocou para cá. Esse uma massa de ar frio se deslocou para cá é o que a gente chama de oração coordenada sindética conclusiva. Tá, você usou o porquê, que é uma conjunção que cabe tanto para a conclusiva como para a explicativa. E aí, para você ter certeza que esse porquê ele é conclusiva e não explicativa, você substitui aí pelo como. Então, você começa a frase assim, como uma massa de ar frio se deslocou para cá, choveu muito. Faz sentido, não faz? Olha só, como uma massa de ar frio choveu para cá, como uma massa de ar frio se deslocou para cá, choveu muito. Então, essa frase, ela te dá, essa oração, ela tem um sentido. Porque você substituiu a conjunção porque pelo como. Quando você substituir e dá correto, e dá sentido, esse porquê será uma conclusiva. Agora, você pode dizer assim,
Se você inverter isso daí, não vai dar correto na explicativa. Se você fala assim, choveu durante a noite, e aí você usa o porquê, o mesmo porquê, porque o chão está molhado. Observe, preste atenção. Choveu durante a noite porque o chão estava molhado. Aí você substitui esse porquê pelo como. E aí vai ficar assim. Como o chão está molhado, choveu durante a noite. Observe que não faz sentido. Ao substituir o porquê pelo como e colocar o como no início da oração, neste caso, na explicativa, não fará sentido. No caso da conclusiva, fez sentido. Como uma massa de ar frio se deslocou para cá, choveu muito. Ok, fez sentido. Agora, você substituindo pelo porquê, lá na explicativa, vai ficar assim. Como o chão está molhado, choveu durante a noite. Essa oração não faz sentido. Então, neste caso, esse como, esse porquê, não pode ser uma explicativa, e sim uma conclusiva, tá? Então, sempre que você tiver uma dúvida de uma mesma conjunção, tanto para a conclusiva como para a explicativa, você pode substituir essa conjunção pelo como e colocar o como no início da oração. Se fizer sentido, é conclusiva. Se não fizer sentido, é explicativa, tá? Agora eu queria que vocês olhassem o exercício número 7, lá da página 21, que é um modelo interessante que faz você criar uma oração coordenada sindética. E aí, vamos lá, preste atenção. Eles falam assim, os jogadores dirigem-se ao vestiário. Então essa é a oração principal. A partir dessa oração principal, você vai criar uma oração aditiva. Então você pode ir lá colocar assim, os jogadores dirigiram-se ao vestiário e descansaram um pouco. Aí você usou a conjunção e, de adição, tá? Aí ele pede uma adversativa, já é uma ideia totalmente contrária. Os jogadores dirigiram-se ao vestiário, mas, ou porém, ou contudo, não descansaram um pouco. Então observe que você tem uma ideia totalmente contrária à primeira oração, que a gente chama de oração principal. Aí ele pede uma alternativa, a ideia de alternância. Os jogadores dirigem-se ao vestiário, é a oração principal. E aí você vai usar uma alternativa, uma conjunção que vai alternar essa ideia. Então, os jogadores dirigem-se ao vestiário ou permaneceram no campo. Então você tem uma ideia de alternância. Ou eles foram para o vestiário ou eles ficaram lá no campo, usando a conjunção alternativa. Explicativa. Na explicativa você pode colocar como exemplo. Os jogadores dirigem-se ao vestiário, né, que é a oração principal, e aí você coloca uma conjunção explicativa, pois estão no intervalo do jogo. Ou porque estão no intervalo do jogo. Então, você vai explicar, a ideia é de que, por que eles estão no intervalo do jogo, eles vão poder descansar. Então, eles estão descansando porque eles estão no intervalo. Então, você usou uma conjunção explicativa. E por último, ele pede uma conclusiva. A conclusiva. Os jogadores dirigem-se ao vestiário. E aí você tem a oração principal. E aí você vai incluir aí uma conjunção conclusiva. Logo, portanto,
não falaram com os repórteres. Então aí você tem uma ideia conclusiva. Bom, eles se dirigiram ao vestiário, portanto eles não falaram com os repórteres. Então você tem uma ideia de conclusão. Então esse exercício é muito interessante, que serve para você aí dar uma treinadinha nessas orações coordenadas. Vocês podem começar também fazendo aí as atividades que começam lá na página 18, tá? E os exercícios vão até o ortografar na página 23. E na próxima aula de gramática eu vou corrigir esses exercícios com vocês. Aí depois eu vou marcar o em casa para aí vocês fazerem até e entregarem até no sábado. Então, todas as aulas, as videoaulas aí que nós estamos fazendo, nós iremos mandar o resumo aí para vocês, né, no plural. Então, essa minha aula de oração coordenada, esse capítulo 14, enviarei para vocês aí lá no plural, que aí vocês podem passar aí para o seu caderno, tá? O resumo dessa aula aí, do capítulo 14. Façam os exercícios e depois nós corrigiremos aí na próxima aula, tá? Que será ainda nessa semana. Tudo bem? Bom, e amanhã, terça-feira, teremos aí a aula de livro, né? Isto é de leitura, que ele traz um conto da Cartomante do Machado de Assis, que é muito interessante. Então não perca a próxima videoaula, que será amanhã com a aula de leitura. Um grande abraço a todos, boa semana a todos, tá? Beijo.